Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana, que tem o apoio cultural da Estácio Uniceb. No programa de hoje, nossa convidada é a doutora Camila Magrini da Silva, que é coordenadora das comissões de Seguridade Social e Direito Administrativo da OAB 12ª subseção. Doutora Camila, muito obrigada pela sua presença nesse programa. Eu que agradeço, doutora Marília, pela oportunidade. Sou muito grata à 12ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, localidade de Ribeirão Preto. Grata ao doutor Domingos Estocco, doutora Renata De Carles, pela oportunidade aqui concedida. Também muito grata à Estácio Uniceb por ceder esse espaço em prol da comunidade da advocatícia e em prol da população como um todo. Nesse primeiro bloco, a gente vai conversar sobre Seguridade Social. E o que um advogado nessa área faz? O que é a Seguridade Social? Existe um mito muito grande de que a Seguridade Social é a Previdência Social. Esse mito ele tem que ser desfeito. A Seguridade Social ela é composta de um tripé. A Seguridade Social é o gênero das espécies, que é Previdência, Assistência e Saúde. Então, a população, ela conhece a Seguridade Social através da Previdência Social. Ela desconhece esses âmbitos que pertencem à Seguridade Social, que é a saúde e a assistência. Então, o que um advogado especialista em Seguridade Social faz? Ele cuida da área de proteção social do país, como um todo, do bem-estar social, das justiças sociais. A Seguridade Social ela é a mola propulsora da justiça social. E como se realiza essa justiça social como um todo? Essa justiça social ela é realizada através da previdência, da assistência e da saúde. Então, o especialista em Seguridade Social, ele atua na previdência, que envolve aposentadorias, seja aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, seja auxílio acidente, ele atua nesse ramo, não especificamente direcionado ao Instituto Nacional do Seguro Social. Isso especificamente para a Previdência. Só que a população e às vezes até a área do ramo advocatício, ela se esquece que o especialista em Seguridade Social, ele também cuida da área da saúde e da assistência social. A assistência social, um exemplo que no nosso país é muito difundido, é o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é direcionado para as pessoas hipossuficientes, ou seja, pessoas que não têm condições financeiras ou que não estão, naquele momento, com condição financeira de se manter dentro de um padrão mínimo, dentro da sociedade. E a saúde, doutora Camila? A saúde ela é protegida pela Constituição por todos, para todos. Ou seja, toda a população tem direito de acesso, seja ele com condição financeira ou não. Não existe essa divergência, essa separação igual da assistência, que é só para o hipossuficiente. A saúde, mesmo a pessoa que tem condição financeira, ela pode utilizar o posto de saúde ou o hospital. Então não público. Existe uma contribuição direta e para esse fim específico? A saúde, ela tem contribuições indiretas. A previdência é uma contribuição direta. A assistência é uma contribuição indireta. São contribuições sociais. Então, a saúde como um todo, ela é protegida constitucionalmente para todos, indistintamente de condição financeira ou social. Aí o que acontece? O advogado especialista em Seguridade Social, ele vai cuidar de todos esses âmbitos, que é a previdência, que é a aposentadoria, as pensões, a assistência, que é do hipossuficiente, bem como a saúde, que é para todos. Então, quando um segurado ou uma pessoa, um cidadão, não tem esse direito protegido, nós vamos lá e atuamos para que esse direito seja assegurado. Então, o termo Seguridade Social, em resumo, é muito mais abrangente do que o conhecido termo previdenciário, é isso? Sim, doutora Marília. O termo Seguridade Social, ele é gênero, ele é amplo, ele envolve esse tripé que eu acabei de dizer.
Esse termo Seguridade Social, ele tem uma proteção ampla para a sociedade. Ele traz uma política pública direcionada para o bem-estar social e para a justiça social como um todo. E qual que é a importância da Seguridade Social? Bem puxando um link com o que a gente está falando agora, é assim, ó, ela é uma importância suprema. Existe um capítulo na Constituição que chama-se da ordem social. Este capítulo ele visa proteção social, trazer ordem à população, ao país, para que esse país se torne de alguma forma seguro. Então, para que haja essa segurança e uma ordem, é preciso a proteção do bem-estar social e da justiça social. O que seria esse bem-estar social e justiça sociais? É trazer à população o mínimo necessário para que haja frutos, subsistência, para que a população consiga se desenvolver. Então, para que haja isso, precisa da Seguridade Social. A Seguridade Social é a mola propulsora, a via de acesso dessas políticas públicas de ordem social. Então, a Seguridade Social ela é importante para a população no seguinte sentido: é através da Seguridade Social que nós conseguiremos nos desenvolver economicamente, é através da Seguridade Social que as políticas públicas direcionadas à área do trabalho vai se tornar efetiva, é através da Seguridade Social que se traz à população uma saúde justa, que se traz a assistência social ao hipossuficientes de forma justa, e a Previdência ela vai se tornar cada vez mais efetiva através da Seguridade Social. Então, havendo esse tripé, esse arcabouço, então qual é a importância da Seguridade Social? Ela traz estabilidade ao país, ela traz estabilidade financeira à população, porque é através do trabalho e de uma política pública de saúde, de proteção ao hipossuficiente, que a sociedade vai se desenvolver. Então, se não houver seguridade social, não vai haver desenvolvimento no país. Então, a Seguridade Social, a gente costuma dizer para os nossos alunos que ela é a base de toda a sociedade. Se a Seguridade Social não está protegida, não está amparada, você pode olhar o país ele não está num desenvolvimento adequado. Então, quando você quer olhar se um país ele é desenvolvido, primeiro o olhar que nós temos que verter é para a Seguridade Social. Se a Seguridade Social daquele país está apta e rentável, com certeza esse país é desenvolvido. Então, nós estamos ainda nessa construção. Camila, o cidadão precisa se preocupar com a falência desse instituto? Sim, doutora Marília, o cidadão comum precisa se preocupar com a falência desse instituto. Se esse instituto vier a ruir, isso é um problema para o nosso país. Porque um país sem seguridade social, amparada e devidamente alicerçada em estruturas econômicas, ele não vai decolar. Então, qual é o problema se ocorrer a falência desse sistema? O problema vai ser um problema de desestruturar o país como um todo. Então, o nosso sistema atual, doutora Marília, é de repartição simples. Essa repartição simples sou eu e a doutora que pagamos atualmente, ou toda a população atual de jovens e a população ativa no mercado de trabalho, que paga para os aposentados atuais. Então, o que acontece? Qual é o problema da falência desse sistema? Se esse sistema vier a falir, é um problema social como um todo. Então, atualmente, existem pesquisas falando que hoje tem em torno de 23 milhões de idosos no nosso país. E esse número de idosos vai aumentar consideravelmente até 2050 para em torno de 65 milhões. Ou seja, 65 milhões de pessoas idosas, para qual número de pessoas em atividade laborativa? Então, ou seja, nós temos atualmente que
pensar, refletir sobre a falência ou não desse sistema. Nós precisamos ter um sistema que tenha bases estruturais econômicas, sob pena de amanhã nós não termos como sustentar esse sistema de seguridade social, haja vista que a população de idosos vai subir consideravelmente. Só para um parênteses, atualmente existem reformas legislativas em andamento nas quais existe a possibilidade de redução de alguns direitos constitucionais já conquistados diante de muitas lutas sociais. Então, esses direitos conquistados atualmente, eles poderão sofrer até retrocesso se a população não começar a prestar atenção sobre a falência ou não desse sistema, se esses números que estão nos sendo passados, se eles são corretos, se são justos. Então, qual a importância para o cidadão? O cidadão tem que participar mais socialmente. Ele tem que se integrar na Seguridade Social e verificar se realmente esses números que estão nos passando sobre supostos déficits são reais. E se são reais, nós precisamos abrir alternativas para conseguir solucionar esse problema do futuro, do aumento do número de idosos. A ONU e a União Europeia, ela tem se preocupado com relação a isso. Só qual é o problema maior? Os países europeus já estão sofrendo com o número de idosos. Então, será que nós precisamos chegar até lá, sofrer tudo isso, sendo que a gente já tem um exemplo de que está sofrendo sobre o problema do aumento do número de idosos? Então, é importante para a população começar a se unir através de organizações sociais, de participação social da própria população, para que possa abrir alternativas para a melhor solução para o país. Faremos um breve intervalo e voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa OAB na TV da 12ª Subseção, que tem o apoio cultural da Estácio Uniceb. Neste segundo bloco, voltaremos a falar com a doutora Camila Magrini da Silva, agora sobre direito administrativo. Doutora Camila, houve a aprovação de um decreto recentemente, em setembro de 2014, no Senado Federal. O que diz esse decreto? Doutora Marília, esse decreto legislativo, ele visa sustar a resolução de número 52 de 2011 da Anvisa. Essa resolução da Anvisa, em 2011, a Anvisa, por conta de países europeus e dos Estados Unidos, que suspendeu os inibidores de apetite, ela resolveu fazer uma análise para verificar se é viável à saúde esses inibidores de apetite. No caso, é a sibutramina. A Anvisa, ela resolveu proibir desde 2011 a fabricação desses medicamentos e controlar que a sibutramina não pode ser superior a 15 miligramas por dia por pessoa. A Anvisa fez estudos internos direcionados para isso, nos quais esses estudos identificaram que as pessoas que fazem uso desse tipo de medicamento podem ter problemas cardíacos, neurológicos, de esquizofrenia, problemas mentais psiquiátricos graves, até de 20% de uma população total. Tanto é que esses medicamentos estão proibidos nos Estados Unidos e na União Europeia. Sejamos claros, esse estudo só começou no Brasil a partir do momento que foi identificado que fora do país esses medicamentos foram proibidos. A Anvisa, para proteger a população dentro das suas funções, que é analisar os medicamentos viáveis à população para a saúde da população, em meio a proteger a população, resolveu proibir e limitar a quantidade de miligramas desse medicamento, por essa resolução de número 52. A Câmara dos Deputados, em 2011, fez um projeto de lei
Só que qual é o problema? O projeto de lei que eles fizeram demora a tramitação. E eles resolveram fazer esse projeto de decreto legislativo em 2013. O projeto de decreto legislativo, ele aprova com uma forma mais rápida do que o projeto de lei. Ou seja, o decreto legislativo, ele precisa da aprovação da maioria simples, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. O projeto de lei, ele visava proibir a Anvisa de proibir o medicamento. Então, ou seja, esse projeto de lei, ele está ferindo um artigo da Constituição, que é a separação dos poderes. Tanto o projeto de lei quanto o decreto legislativo. Por que ele fere a separação dos poderes? Porque compete ao Executivo a verificação de medicamentos, de políticas públicas direcionadas à saúde. Então, a produção desses medicamentos, ele é de responsabilidade da Anvisa. Então, quando o poder legiferante pega e resolve se inserir numa esfera do poder executivo, ele está ferindo a separação dos poderes. Então, qual é o problema desse decreto legislativo? Esse decreto legislativo, ele precisa sofrer um controle repressivo, porque é competência da Anvisa analisar toda essa parte de medicamentos, de autorizações e registros de medicamentos. Então, não pode o Poder Legislativo alegar, através do artigo 49, inciso 5, que pode sustar a resolução de número 52 da Anvisa. Por quê? Porque só pode ser sustada a resolução de número 52 da Anvisa se ela estiver exorbitando todos os seus poderes e as suas funções. E a regulação dos medicamentos é justamente a competência da Anvisa. Isso, a regulação desse medicamento, que é a sibutramina, é competência da Anvisa, está dentro das funções da Anvisa. A Anvisa cabe o controle desse medicamento. O que acontece? Não é competência do poder legiferante o controle desse medicamento, mesmo porque a Anvisa fez estudos técnicos e científicos para isso. O poder legiferante, na sua justificativa do decreto legislativo e também do projeto de lei, não tem nenhum estudo científico que autoriza a fazer com que esse medicamento seja produzido no país. Então, ou seja, é um problema nacional, no qual envolve inclusive a Seguridade Social. É um problema de saúde pública, porque se o poder legislativo, ou seja, o poder legiferante, resolver atuar numa área que ele não tem competência técnica, pode prejudicar a saúde da população. E aí vai aumentar a previdência, assistência e saúde. Vai aumentar todo o aparato da população. Então está diretamente relacionado com o tema do primeiro bloco, que é a Seguridade Social. Para você ter noção, nós estamos falando sobre direito administrativo. E o direito administrativo, ele está intimamente ligado com a Seguridade Social. O direito administrativo está intimamente ligado com o interesse público. Então, qual é o interesse público em foco? A saúde. A Anvisa, quando ela resolveu proibir esses medicamentos contidos na Resolução 52 de 2011, ela visou proteger a saúde da população. Qual é o problema? Quando o poder legiferante se insere e resolve atuar na área executiva, do poder executivo, sem qualquer critério técnico e sem qualquer estudo técnico para que a população seja beneficiada disso, se torna prejudicial à saúde. Então, qual é o problema atual? A Anvisa, quando proibiu a produção desses medicamentos, ela visou proteger a saúde da população. O Poder Legiferante autorizou, a partir do dia 2 de setembro de 2014, a produção desses medicamentos. Então, qual é o problema atual? Nós temos um órgão que é autorizado. A Anvisa tem competência para
controlar tanto os medicamentos, quanto fazer essa autorização ou liberação dos registros dos medicamentos. Então, não cabe ao poder legiferante sustar essa decisão da Anvisa. Isso é inconstitucional, cabe controle de constitucionalidade repressivo, uma vez que o controle de constitucionalidade preventivo não foi realizado. O controle de constitucionalidade repressivo é aquele que é feito depois que foi feito o decreto. Então, nós estamos atualmente nessa situação. Qual é a situação? Então, a Anvisa, está dentro das competências da Anvisa esse controle dos registros de medicamentos. Não é competência do Poder Legiferante. O Poder Legiferante ele está se inserindo numa esfera ferindo a separação dos poderes sem autorização constitucional. Porque a autorização constitucional para o controle de registros de medicamentos ou liberação de produção de medicamentos é de competência da Anvisa. Camila, então essa questão do decreto, ele não poderia ter sido realizado, aprovado, porque a Anvisa não está exorbitando suas competências, é isso? Isso, doutora Marília. O artigo 49, inciso 5, ele só autoriza projeto de decreto legislativo e decreto legislativo para sustar atos do Executivo, ou seja, o artigo 49, inciso 5 da Constituição, ele só autoriza a sustação dos atos do Executivo, desde que estes atos exorbitem as suas próprias funções. A Anvisa não exorbitou as suas funções. Então, qual é o problema atual? O Senado Federal, no dia 2 de setembro, aprovou o projeto de decreto legislativo, que hoje se tornou o decreto 273. Então, quer dizer que eles só levaram em consideração o tempo, porque ele é mais célere. Esqueceram realmente da sua real destinação desse decreto. Isso, doutora Marília. O que eles fizeram? Fizeram um projeto de lei. Esse projeto de lei demora a tramitação. Eles viram que ia demorar essa tramitação, resolveram fazer o decreto legislativo porque é mais rápido e a aprovação exige a aprovação de maioria simples, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Ele já está aprovado. Ele está aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado, pela maioria simples, não é maioria absoluta. Ou seja, se tiver 5 deputados lá e 5 senadores para aprovar, esse projeto vai ser aprovado. Então, qual é o problema para a população? Esse problema afeta a saúde da população. Estudos comprovaram de que é necessária a proibição desses medicamentos. O Poder Legiferante, o Legislativo, os deputados e os senadores estão ultrapassando as suas competências e atuando numa área que eles não têm competência técnica para aprovar essa documentação. Esse medicamento. Então, qual é o problema social no país? É um problema social porque a Anvisa fez estudos na Câmara Técnica da Anvisa, na qual comprovam que esses medicamentos são maléficos, mais maléficos a benéficos. Então, o que aconteceu? O Poder Legislativo aprovou agora um decreto que, no meu ver, é inconstitucional e existe a possibilidade de controle repressivo, ou seja, o judiciário precisaria se manifestar em relação a esse projeto de decreto legislativo, que se tornou um decreto legislativo 273, para que haja em favor da população e que chancele as funções da Anvisa, porque a Anvisa cumpriu o seu papel e o Poder Legislativo está tirando as forças da Anvisa, sendo que a ela compete o registro de medicamentos e a liberação de medicamentos, porque existem técnicos e especialistas lá já direcionados para a área. Doutora Camila, eu queria agradecer muito sua participação nesse programa. Eu que agradeço, doutora Marília, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela oportunidade. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, que teve apoio cultural da Estácio Uniceb. Voltaremos na próxima semana. Até lá!